O objetivo dessa live é compreender um sabotador que todos nós temos. É curioso que eu já percebi o sabotador e já trabalhava ele nas sessões de constelação familiar e nas vivências em grupo também, só que recentemente um livro que me foi indicado que chama Inteligência Positiva. Esqueci o nome do autor, mas no livro Inteligência Positiva ele fala dos 10 sabotadores. E um deles é o principal, é o sabotador mestre. Então essa live é sobre o sabotador mestre. A ideia é você entender como esse sabotador se manifesta, eu vou falar dele daqui a pouco, e como lidar. A maneira de lidar com o sabotador não é tão difícil, na verdade, de forma prática, a gente consegue lidar melhor com o sabotador quando você reconhece que você não é ele. Então, o sabotador que afeta todo mundo, e que, ou seja, quando você está identificado com esse sabotador, ele está atuando e você não sabe. Então, por isso o tema da live, que é você pode estar se sabotando sem saber. Descubra o principal sabotador que afeta a todos. Qual é esse sabotador? A exigência, o julgador interno. Eu vou fazer uma referência a um outro livro que é o The Inner Game, o jogo interno do tênis, que é um livro do Timothy Gallwey que inspirou o coaching. Ele fala do Self 1 e do Self 2. O Self 1 é o que faz naturalmente, ou seja, o Self 1 é quando o tenista tem um bom desempenho, sem esforço. O Self 2 é quando tem o julgamento, tem a cobrança e a performance cai. Então, o sabotador, julgador ou exigência, ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. Só que ele faz isso buscando a sobrevivência. A gente busca desenvolvimento, certo? Só que desenvolvimento e sobrevivência vão em direções opostas. Quando você entende que a exigência é um sabotador e que essa exigência, quanto mais a gente se cobra, quanto mais a exigência tem, pior o desempenho, pior a performance. Então o caminho é um caminho de compreender a relação com a exigência. O que é importante entender sobre a exigência? Que ela é algo positivo, porque ela quer a nossa sobrevivência. Só que a sobrevivência do passado não é a mesma de hoje. Hoje a questão da sobrevivência não é a mais importante. Não que ela não seja importante. Mas hoje a questão da sobrevivência, ela acaba se misturando com um desafio que a gente vai enfrentar. Se você vai fazer algo novo, e você encara esse novo como uma questão de sobrevivência, o medo que surge impede você de agir. Então, a exigência sabota a realização que você quer, porque quando você se depara com ela, você age como se ela fosse você. Então, o medo é como se fosse medo da morte, medo de um risco à vida. Logo, é difícil agir com esse medo, com essa pressão interna. Daí, como lidar com esse sabotador? Você precisa entender que sempre que você foge do medo, e o medo é o argumento do sabotador, do julgador interno. É como se fosse, por exemplo, o julgador interno, ele fala com a gente como se fosse a gente. Ele fala, isso não dá certo, isso foi contra mim, isso foi, me senti assim. São 10 sabotadores. Aqui eu estou apresentando o sabotador principal, que é o sabotador mestre, que é a exigência. Quando você entende ele, fica mais fácil de lidar com os outros. Nessa live, daqui a pouco, vai ter um exercício para você lidar com esse sabotador, que é muito prático, muito simples, e você já sente uma diferença. Então vamos lá. O risco de você se continuar identificado com o sabotador é que a identificação com o sabotador, julgador, exigência, é o que impede a gente de fazer coisas novas, porque a gente acha que não está pronto. A exigência faz a gente pensar que a gente precisa fazer mais um curso, precisa de mais tempo, de mais preparação, mais um livro, mais tempo. Esse é o sabotador. Essa é a exigência. Esse mais tempo é como se fosse mais tempo antes de morrer, porque o sabotador quer a nossa sobrevivência. Às vezes a gente se torna exigente com as pessoas à nossa volta para poder garantir a nossa liberdade, né? Porque quando você começa a reclamar de tudo, a apontar os defeitos, é o jogador que está ali presente, como o principal sabotador.
Então, o efeito a longo prazo da exigência, do julgamento inconsciente é a estagnação, é a procrastinação. Ou seja, o novo não faz parte, não tem espaço para fazer parte da vida. O olhar sistêmico da constelação é sobre incluir. Então a gente precisa incluir o novo. E também incluir o sabotador. Incluir também o medo de errar. O medo de errar tem a ver com uma exigência. Por que não pode errar? Quando a gente se permite errar, fica mais fácil, fica mais leve a vida. Então, quando a gente... Aí eu vou começar a falar da solução. Como resolver, como melhorar a relação com a exigência, com o julgador interno. Um caminho é, quando vier o julgamento, quando você se perceber julgando, então você precisa observar para poder perceber que você está se julgando. Mas quando vier o julgamento, percebe se não tem um mal-estar. Normalmente o julgamento vem acompanhado de um mal-estar, de uma insatisfação, de uma raiva ou de um medo. Quando a gente julga que a gente está errado, exemplo, estou incomodando, isso é um julgamento também. E aí, por exemplo, se vem para mim esse julgamento, estou incomodando. Se eu falar com essa pessoa, eu estou incomodando. Esse julgamento vem como se fosse eu falando. Como que eu gero consciência? Então esse é o exercício que eu vou propor. É você conversar com essa voz. Então ao invés de eu falar, eu estou incomodando, eu falo, você está incomodando. Entende? Então quando o julgador fala comigo, ele fala na minha voz, como se fosse eu falando. Se eu falar com essa pessoa, eu vou incomodar ela. Não quero incomodar, ou seja, eu me sinto inadequado. Mas é o meu julgamento que me faz se sentir assim. Então, se eu penso, ok, o meu julgador está falando comigo. O meu julgador, a minha crítica, o interno, a minha exigência está dizendo que eu estou incomodando. Como é que eu lido com isso? Primeiro, eu preciso perceber que tem um espaço entre mim e ela. Eu não sou o julgador. Mas ele está falando como se eu fosse ele. Eu observo ele, então eu não sou. Daí a ideia é dar voz ao julgador. Fala como se você fosse você, o julgador, falando para você. Então a sugestão é, experimenta dar voz para ele e fale como se fosse você, como se fosse uma segunda pessoa, falando para outra pessoa. Então quando o julgador fala, eu estou incomodando, você está incomodando, você muda para você está incomodando. E aí o que você responde quando o julgador fala para você, nesse exemplo, você está incomodando? Você pode dizer, ok, qual é o problema? A ideia é que o julgador, ele vai sempre querer uma resposta condicionada, inconsciente. Quando você toma consciência que existe uma resposta condicionada inconsciente, aí você pode criar espaço para lidar melhor com ela. De que forma? Acolhendo. A ideia é acolher o julgamento, acolher a crítica interna, o exigente, e acolher o lado julgado. A gente tem os dois lados. Porque o lado que foi julgado parece que é a gente, mas a gente não é nem o julgado nem o julgador. Parece uma viagem esse assunto que eu estou falando? Se alguém quiser comentar, mas o que eu estou falando tem a ver com observar o nosso pensamento. A nossa mente pensa automaticamente, independente da gente. Já percebeu isso? Experimenta observar o seu pensamento. É você que está pensando ou a mente que pensa sozinha? Se observar, a nossa mente funciona sozinha. A gente pode escolher alguns pensamentos, a gente escolhe no que focar a atenção. Só que quando vem um pensamento, a nossa atenção vai para o pensamento. Então a gente é mais a atenção, o foco da atenção, do que o pensamento. Quando vem o julgamento, a exigência, o julgador interno, que é o sabotador, o que você pode fazer em relação a ele é conversar com ele. Ao invés de ignorar ele, ou de querer discutir com ele, você pode só falar de como você sente. Exemplo, você pode falar para o julgador, quando você me julga, eu me sinto triste. E tá tudo bem, eu posso sentir tristeza. Às vezes a gente quer combater o julgador ou quer provar para ele que não é verdade o que ele está dizendo. E a gente faz isso se esforçando para mostrar algo que só aprisiona a gente. Então, vou colocar assim, o resumo do que eu estou apresentando até aqui é assim, a nossa relação com a nossa voz interna que julga a gente, esse julgador interno, essa crítica ou exigência, surgiu na relação com os pais. Muitas vezes o nosso julgador interno é a voz deles, ou a voz do pai, ou da mãe, ou dos dois.
Então, a dificuldade de lidar com esse julgamento interno também tem a ver com a dificuldade de lidar com os pais. Então, esse é um segundo nível para olhar para esse tema. Nesse sentido, quando você olha para a relação, percebe o seguinte, aí você me responde. Quando você está se julgando, a forma como você fala com você, tipo, fiz de novo, por que de novo? Não consigo acertar uma vez. Quem falava na voz do julgamento com você? Normalmente é pai e mãe. Mas o importante é assim, ó. Quando você faz as pazes com o julgador interno, é como fazer as pazes com o pai e a mãe interno. E nesse momento de fazer as pazes com ele, é quando você experimenta trazer ele para trabalhar a seu favor. Como tornar o julgador, a exigência, o crítico interno, o nosso aliado, conversando com ele. E reconhecendo que ele é uma força que quer ajudar a gente a sobreviver. Então, por que não aprimorar esse julgador? Por que não tornar ele mais, vamos dizer, mais ativo, mais proativo, tornar ele um sábio? Como a gente faz isso? Criando conexão com ele, ouvindo ele e escolhendo agir da nossa forma. Você pode perceber quando ele chega. Quando vem a voz do julgamento, você pode falar, ó, chegou de novo o julgador. E tá tudo bem, ele pode chegar. É que quando você cria um conflito entre a voz que julga, aí fica difícil a relação. Quando você reconhece que a mente está trazendo um julgamento, você agradece a ela por trazer um julgamento. E depois de agradecer a ela, você pode escolher fazer o que você achar melhor. É muito o diálogo que se pode ter com os pais também. Quando os pais trazem medos, preocupações e cobranças, é importante ouvir e a partir daí expressar que a sua escolha é a sua escolha. Você ouviu o que o julgador, o que a crítica trouxe, mas você escolhe o caminho que faz sentido para você. Nesse sentido é a forma de lidar com a exigência. Quando a gente coloca a exigência como algo positivo também, porque a exigência, quando eu falo que ela é uma sabotadora da ação que a gente quer realizar. Porque ela quer a sobrevivência, então ela quer proteger a gente. Para a nossa exigência, nosso julgador interno, a sobrevivência é mais importante do que fazer coisas novas, do que se desafiar, do que se desenvolver. Daí, ok. Bom, então o exercício é esse. O exercício é você, quando perceber a voz do julgamento chegando, escolher conversar com ela. Escolher falar com essa voz interna no sentido de buscar entender. Não é tanto buscar entender ela, é mais prático. É você ouvir ela e conversar com ela mesmo, como se fosse uma terceira, como uma outra pessoa. Você fala com esse julgador interno, então você está me trazendo que é importante eu cuidar mais de mim. Ok, tá bom, vou cuidar mais de mim. E é um reconhecimento que é diferente de se justificar. Não se trata de se justificar para o nosso julgador interno. Se trata mais de eu reconhecer que ele traz uma informação útil, mas que você usa no seu tempo. Às vezes o julgamento vem com muita pressão, com muita cobrança. Então a gente precisa criar um espaço para lidar melhor com esse julgamento. Como a gente cria esse espaço? Acolhendo ele, agradecendo porque ele quer ajudar a gente e escolhendo o momento certo de usar essa informação, essa, vamos dizer, essa necessidade de proteger, de garantir a sobrevivência que a nossa exigência interna, o nosso julgador interno tem. Daí, bom, então esse é o exercício, conversar com o julgador como se fosse uma outra pessoa. Não dizer assim, quando vem a voz do julgamento, a gente pode dizer, errei de novo. Errei de novo é um julgamento. A gente fez algo, né? Eu fiz algo. Certo e errado? O que é certo e errado? Isso é um julgamento? É importante tomar consciência disso. Quando algo é um fato e quando algo é um julgamento, né? E aí, bom, eu tenho utilizado essa abordagem de conversar com a exigência, conversar com o jogador, como parte das sessões de constelação familiar, de abordagem sistêmica, ou mesmo as sessões do acompanhamento de 10 sessões de desenvolvimento integral sistêmico. Geralmente, quando na sessão aparece o julgador, aparece a exigência, a crítica, uma coisa que eu faço é importante conversar com essa parte. Não adianta ignorar ela. É comum as pessoas tentarem ignorar o julgador, mas tentar ignorar deixa ele mais forte. Quando você acolhe ele, quando você olha para o julgador, ele diminui. Então, no momento, eu tenho cerca de 12 pessoas fazendo o acompanhamento de 10 sessões, cada um num momento diferente, em sessão diferente do ciclo de
das sessões. E a experiência ao trabalhar com o sabotador facilita muito o processo de mudança e é algo que se leva para várias áreas da vida. Se leva para tudo, porque é só lembrar que, nossa, eu estou me julgando e é o meu julgamento que atrapalha. Tem um julgamento, não é nem eu estou me julgando, corrigindo, né? Tem a voz do julgamento vindo. E essa voz do julgamento me faz sentir mal. Então eu vou criar espaço entre essa voz. Porque eu vou dizer que ela sou eu, não sou eu. É o julgamento, é o julgador, é o juiz interno, é a crítica, é o nome que fizer sentido. Que fala comigo me faz sentir mal. Então deixa eu pegar espaço. Daí, então, é assim, a gente está chegando no final da live, e se você quiser experimentar, conhecer o acompanhamento de 10 sessões do desenvolvimento integral sistêmico, você pode enviar uma mensagem pelo direct para pedir mais informações. Normalmente eu envio um link de uma pesquisa, e aí, dentre as pessoas que respondem a pesquisa, eu sorteio, contemplo algumas pessoas com uma sessão experimental gratuita, como uma forma de... É como se fosse assim, a sessão experimental é uma forma de você perceber na experiência como funciona o processo. Então, se você tiver interesse de saber mais como funciona, é só entrar em contato pelo direct e perguntar como que é a questão do desenvolvimento integral sistêmico, como que é a questão da sessão inicial gratuita, que eu envio o link da pesquisa, tiro algumas dúvidas, e daí, dentro das pessoas que responderem a pesquisa, eu seleciono, contemplo algumas pessoas, tá bom?